canal Revival Flix. A gente dedica algum tempo revendo alguns filmes clássicos ou buscando filmes clássicos para ver pela primeira vez, porém com o olhar, né, atualizado de hoje, em que de vez em quando é possível que a gente encontre, né, filmes que de repente foram lançados, né, na época e não tiveram a devida valorização, e de repente hoje em dia a gente enxerga com outro olhar, né, um olhar mais moderno e tal, e talvez esse filme tenha até outro significado. Mas, enfim, o canal também não é só dedicado a filmes antigos e clássicos, né? Também a gente pode ver, né, como é o caso de hoje, inclusive, filmes novos, mas que talvez ou tenham uma conexão com algum filme antigo ou, de repente, que simplesmente sejam esquisitos, que eu adoro filmes esquisitos e eu acho que de vez em quando a gente encontra alguns lançamentos que não foram tão populares assim, e de repente coloca um pouco tenta dar mais uma chance, né, pro filme. No caso de hoje, eu cheguei até esse filme por uma pessoa da área de tecnologia, né, bem famosa, né, no meio, chamado Mark Andreessen, né, não sei se já ouviram falar, mas enfim, ele, se não ouviram falar também, busquem, né, no Google, que ele realmente tem bastante coisa interessante para falar em relação a diversos aspectos, né? Não só da tecnologia, mas também em termos, né, culturais, políticos, etc. e tal. E ele coloca bastante conteúdo, né? Assim como o Elon Musk, né? Ele é mais ou menos do mesmo grupinho, né? Quer dizer, do grupinho. O grupinho que eu estou falando são os bilionários. Ele, no caso, é de uma empresa de capital de risco, né? No caso. E aí né, ele tem uma história extensa. Se eu não me engano, deve ser até associado a projetos de tipo os primeiros navegadores, etc. e tal. Não sei dos detalhes a fundo, né? Que realmente eu não me lembro exatamente, mas ele está envolvido sim com algumas plataformas um pouco famosas, pelo menos na área de tech, né? Não famosas do tipo Facebook e tal, mas tipo eu tenho quase certeza que ele é um dos sócios ou, né, investidor da Replit, que é uma plataforma de inteligência artificial, mas que constrói e faz o deploy, né, de aplicações. Então, é um profissional, né, uma pessoa que realmente se expõe publicamente bastante. E aí ele estava participando de um podcast que eu de vez em quando até assisto esse podcast, mas, por exemplo, nem sei o nome do âncora lá do podcast, mas enfim, é Lenny's Podcast, né? Mas enfim. E aí, vou até deixar o link, né, desse podcast e tal. E aí, eu gosto de fazer isso até de vez em quando. De vez em quando tem algum, né, eu tô assistindo alguém, né, que eu gosto e tal, não sei o que, ele comenta sobre um filme, e aí, de repente, eu anoto, e de repente vou ver, né, pra ver se realmente o filme é bom. E foi isso que aconteceu, né, nesse episódio. E na opinião dele, esse filme, o que a gente vai revisar hoje, que é Eddington, foi tipo o melhor filme de 2025. Então, realmente, fiquei bem curioso em assistir. Mas enfim, vamos começar aqui pelas informações básicas aqui do filme, né? Bom, já comentei, 2025. Agora, no IMDb, ele não está muito bem avaliado. Quer dizer, mais ou menos, está na média ali, 6,6, né? Depois eu vou falar qual nota que eu daria, né? E o orçamento dele foi um filme de baixo orçamento, relativamente, né? 25 milhões, e teve um retorno de só 13 milhões, então foi meio que um fracasso, né? Porém, eu já vou adiantar que o filme é bom, mas daqui a pouco eu dou nota. E adiantando também que é com nada menos, né, que Joaquim Phoenix, né? É um dos principais lá no papel. Acho que é o ator principal. E aí, né, um filme de baixo orçamento, perto, né, da data que ele lançou, né, tipo, e não foi, assim, foi pura coincidência, né, que eu tô vendo esse filme, não foi por influência que eu fiz uma revisão aí do segundo Joker, né, e tal. Mas enfim, eu acho legal, né, quando atores já consagrados e caros se dispõem a fazer filmes de baixo orçamento, né.
E aí foi dirigido por dirigido e escrito, e assim, quem já assiste o canal sabe que eu tenho respeito, né, por diretores que também escrevem, né, a própria obra, chamado Ari Aster, né, também não era aliás, não era nada familiarizado com ele, claro, usei o IMDb para dar uma olhada assim na filmografia dele e tal, e assim, o que eu posso dizer dele? Primeiro, bem novo esse diretor. Segundo, tem alguns. Eu não vi praticamente nenhum filme que ele dirigiu. Porém, tem um filme que, na verdade, já estava na minha lista, e parece que fez bastante sucesso, né, recentemente, chamado Bugônia. E acho que ele foi o produtor, acho que não foi o diretor, ou de repente foi o produtor também, mas enfim, está na minha lista. Vou dar uma olhada nesse filme, parece ser bem interessante. E tem, né, na listinha dele, alguns outros filmes com título interessante, né? São títulos meio peculiares, assim, né? Bom, enfim, tem Bo, de 2011. Eu coloquei também na minha lista para ver. Acho que o título em português é Bo Tem Medo. Aí tem The Turtle's Heads, que é de 2014, que o título em português é Tartaruga Até Lá Embaixo. E tem, acho que é um filme, né, o título em português deve ser Hereditário também, né, o mesmo título em inglês. Mas enfim, 2018, né? Esse filme, Hereditário, é até bem avaliado, 7.3. Então, os outros são mais ou menos, mas como eu gostei da sinopse e do título, eu vou dar uma olhada porque eu realmente achei esse filme aqui interessante, não vou falar ainda a nota, achei esse filme aqui interessante, o Bugônia está bem avaliado, né, 7.4. Mas enfim, eu achei esse filme interessante aqui a ponto de ver o que o diretor fez antes, né, de fazer esse filme, quais obras ele participou, etc, né. E os atores, né, como eu já adiantei, Joaquin Phoenix dispensa apresentações. Aí tem a Emma Stone, e ela estava muito bem nesse papel, inclusive. Só para relembrar os filmes que ela participou, bom, tem La La Land, ela participou do Spider-Man 2, né, o Amazing Spider-Man 2. Acho que também participou de Bugônia, mas ainda não vi. E A Entrevista, né? E também tem participação do Pedro Pascal nesse filme. E aí tem uma outra atriz que eu tô adorando essa atriz, e aí, cara, são realmente muitas coincidências. Enfim, Deirdre O'Connell, né, é o nome dessa atriz. É uma atriz mais velha, provavelmente old school e tal. E aí eu tomei conhecimento dela, assim, prestei mais atenção nela na série Pinguim, que eu assisti recentemente, e essa série realmente é maravilhosa. E ela estava muito bem nessa série. E eu virei fã também por causa dessa série. Mas enfim, ela também está muito bem nesse filme. E depois eu estava dando uma olhada, né, em alguns outros filmes que ela tinha feito e tal, e ela participou também naquele filme do Jim Carrey, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quem não viu esse filme também pode assistir, que realmente é muito bom. Não é aquela comédia, né, pastelão que normalmente Jim Carrey está envolvido, que eu também adoro, mas é um filme mais sério, assim, né. Mas enfim, agora vamos para a revisão do próprio filme. Bom, por que o filme é interessante? Alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é o seguinte, ele transcorre numa cidade pequena, né, nos Estados Unidos e tal, porém tem o pano de fundo da época do Covid. Então, eu vejo que esse filme é um dos primeiros, assim, que tenta retratar, né, ou pelo menos ter esse elemento como pano de fundo de uma forma equilibrada até, no seu contexto, né? Eu achei isso muito legal. E aí, o filme, o que acontece? Aí o filme, depois eu vou falar o outro aspecto que ele é interessante. E aí o filme, ele, claro, né, você já pode imaginar que ele apresenta, né, dois espectros, né, da visão sobre o que está acontecendo em relação ao Covid, etc e tal, blá, 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 blá. O filme não é focado nesse tema, né? Ele tem apenas esse elemento como pano de fundo, beleza. Só que ele constrói os personagens justamente para você identificar qual espectro ele pertence, né? E aí ele até faz isso de uma forma equilibrada, só que ele propositadamente, né? Ele tenta te conduzir
para ser mais ou menos simpático a um dos lados. Não vou falar qual lado ainda, mas tudo bem. Ele te conduz a isso, beleza. A questão é o seguinte, e assim, primeiramente, eu acho que ele fez isso, né? Por exemplo, tem uma primeira parte do filme que é eu diria até que é um filme interessante, né? Tipo assim, ele coloca situações ali inusitadas, né? Que ajudam a construir os personagens, e ele faz isso como se fosse um filme, assim, sabe? Um filme tranquilo, né? Um filme tranquilo, né? Meio, entre aspas, cabeça ali, que você vai pensando, né? Nas questões filosóficas da visão de cada um dos espectros, e você vai avaliando, puxa vida, mas será que tá certo? Será que tá errado? Não sei o que, blá, blá, blá. Então, quer dizer, ele começa o filme dessa forma. Beleza. E aí, num determinado momento do filme, as coisas se modificam completamente. Completamente. Sinceramente, dá até para você pensar que são dois filmes separados. São dois, assim, eles têm uma conexão forte e tal, né, as partes, né, do filme. Tem uma conexão forte e tal, tem, tem a identidade preservada, só que, sinceramente, a partir da metade do filme, a partir, né, de um determinado evento que acontece no filme e tal, aí o filme se transforma. E se transforma de uma forma que você não tem a menor noção do que vai acontecer. E aí começa aquele. Aí entra naquele tipo de filme que é um filme avalanche, assim, né? De acontecimentos, né? Tipo, vai acontecendo coisinhas e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você já tá num filme que é, tipo assim, completamente inacreditável, né? E isso eu achei muito, muito bem feito, né? Bem construído do filme e muito bom e muito surpreendente. Então, a minha nota aqui, assim, não é o melhor filme que eu assisti de 2025, mas é uma nota com certeza mais alta que 6.6, que estava no IMDb. Eu daria um 7.5 até, de repente, 8, né? Por essa questão, com certeza, se você gosta, né, de filmes que vão te surpreender, eu nem vou tentar nem dar muito spoiler aqui, mas o que eu, inclusive, né, em alguns momentos do filme, inclusive, eu tive a sensação de ter uma similaridade com, de repente, alguns filmes antigos do Tarantino e tal, um pouquinho do estilo ali de direção, né? Aqueles diálogos, assim, que de repente parecem, né, não significar nada e só encher linguiça, mas na verdade são, né, diálogos meio filosóficos ali que de repente mais tarde vão fazer sentido no filme, etc. e tal. Então, nesse sentido, eu realmente gostei bastante desse filme, recomendo para quem gosta, né, de filme que é completamente inesperado e tem paciência, né, para ver um filme que de repente não foi não ficou tão famoso assim, né, não foi um estouro e tal. Esse filme vale a pena, sim, com certeza absoluta. E aí, essa situação, né, dele acontecer numa cidade pequena foi interessante também. Por quê? Porque quando você começa a reconhecer alguns cenários, você começa a ficar muito familiarizado com as partes, né, tipo assim, os locais, né, do filme, né, essa sensação que você tem, né, do tipo, pô, uma cidadezinha pequena, pô, já vi esse lugar, já vi aquele lugar, sabe? Então, quer dizer, esse lugar aqui é tal lugar. Então, essa familiaridade também ajudou a criar realmente uma característica própria do filme, né, que realmente, assim, você não consegue com tanta facilidade em um filme que de repente, né, tem um orçamento maior, então de repente não tá transcorrendo numa cidade pequena, tá transcorrendo, né, numa cidade grande e tal, não sei o quê, com efeitos, né, de fundo, né, e aí você se perde um pouco, onde é que ele tá agora e tal. Eu achei isso muito bem construído. Mas enfim, filme é completamente imprevisível. Se filme imprevisível é a sua onda, esse filme vale a pena pra caramba. E aí depois, claro, tentem, né, se familiarizar com quem é Mark Andreessen e tal. Novamente, não foi o melhor filme de 2025, mas foi uma boa dica dele.
e sempre que eu, né, que tiver alguém, né, que eu siga constantemente, indicar alguma coisa e me interessar, sem dúvida eu vou assistir o filme e tentar fazer uma revisão do filme. Novamente também, para quem é novo no canal, tenho 17 inscritos, então se você curtiu aí esse conteúdo, se inscreva que sem dúvida vão aparecer mais filmes esquisitos por aí. O próximo, provavelmente, já lancei a versão em inglês, mas o próximo vai ser o Rashomon. Né, eu até, na verdade, já tinha anunciado que eu ia fazer a revisão desse filme num filme chamado, se eu não me engano, foi A Hora do Mal, né? A Hora do Mal, né? Se você quer antecipar mais ou menos o que eu vou falar sobre esse filme, né? E por que eu tô fazendo a revisão desse filme, Rashomon, que vai ser o próximo, que eu já fiz, né? Já tem lançado ele, mas enfim. Assista A Hora do Mal, que também de repente vai valer a pena. E, claro, incentivando todo mundo a criar seu próprio canal, trocar figurinhas aqui. Se alguém vai assistir ou assistiu esse filme por conta do vídeo, mande uma mensagem aqui nos comentários para, né, ou concordar ou completamente discordar de mim, se é um filme que de repente vale a pena e se de repente, né, tem a ver com um pouquinho ali do estilo Tarantino. E, claro, incentivando também a vocês criarem o próprio canal, mostrar, né, alguns filmes, né, que vocês gostam e tal, ou filmes que vocês descobriram, para a gente, né, fazer crescer essa comunidade, que acredito que seja importante para de repente colocar alguns filmes novamente em destaque, certo? Então beleza, e até a próxima.